Bom dia, amados. Mais um domingo estamos aqui pela manhã para absorver um pouco do que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós vamos para a lição de número 16, é a penúltima lição dessa revista que veio com um tema muito importante, né? Edificarei a minha igreja. Foi muito bom, eu creio. Foi uma escolha assim de Deus mesmo, quando o pastor, né, escolheu esse tema. E hoje nós vamos dar continuidade, lição de número 16, crescimento da igreja evangélica. E eu gostaria muito, irmãos, eu nunca valorizei tanto poder andar nesse período que eu estou me recuperando da cirurgia do joelho. E também nunca achei tão importante assim aula presencial. Que saudade das EBDs, né? Presencial, onde a gente pode se expressar, a gente pode discutir junto. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, sabe por que nós estamos enfrentando esse período, que nós não podemos deixar de aprender e de ler a palavra de Deus. Amém, amado? Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pela beleza da tua santidade, porque tu és o Deus da nossa vida, Senhor. E o Senhor é o Deus das igrejas, da igreja que professa o teu santo nome. E nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos fazer parte desse crescimento, mas com excelência, com sabedoria e com conteúdo, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor venha edificar a nossa vida para que possamos edificar a nossa igreja. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa lição é uma lição bem comprida. Eu desafio os irmãos a estudarem em casa, a estar meditando mesmo. Aproveite um tempo, tenha um momento devocional. Essa lição de número 16, o crescimento da igreja evangélica, ela traz a devocional, os textos diários que falam muito sobre a igreja primitiva, irmãos. E eu vou começar lendo o texto que abre a lição. E depois você já pode ir lá para Atos. Primeiro vamos para Atos 9, versículo 31. A igreja que cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Aqui, amados, a gente pode ver que nós encontramos, né, um comentário onde fala que ele cita, né, essas igrejas, né, que as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. É confortante, irmãos, quando a gente lê isso e menciona onde que Jesus mais labutou, que é onde foi, né? Na Judéia, na Galiléia e Samaria, né? Menciona essas regiões onde Jesus mais labutou, onde Jesus mais tinha, né, interesse que as igrejas fossem edificadas. E aí depois, amados, a gente vai entender um pouco o que essa lição nos traz, né? Muitas matérias, em alguns sites, até o próprio escritor da revista, ele nos dá alguns sites para que a gente possa ver. E no Brasil hoje existem mais de 150 mil igrejas evangélicas, entre aspas, né? De todos os tipos, de todos os segmentos, de todos os gostos. Existe assim uma vaga entidades cristãs, evangélicas, enfim, né, como cada um se intitula. E alguns aspectos sociais, né, como a revista Veja publicou em 2002, a igreja evangélica ela trouxe algo bom para a sociedade em termos sociais. Por quê? Porque onde surgiu os atletas de Cristo, onde teve, né, um movimento muito bom em relação a isso, aonde começou a afetar, né, começaram a levar a fé de uma forma, né, de uma prática de trazer a moralidade em muitas coisas, né, levaram
conversões em projetos em casa de detenção, combate às drogas, né, como o trabalho da Cristolândia, que demorou para ser reconhecido como algo que era, né, de parte de igreja, éticas e valores políticos, entre outros, né, assim, muitas dessas matérias que saíram na Veja, que saíram na revista da época, por um lado tem coisas boas, mas por outros também eles colocaram, né, a igreja como um mercado, igreja como também ficou muito compenetrado em relação à política, né, de 2002 a 2016 teve assim um crescimento exorbitante no meio evangélico, na política, nos congressos, né, de vários setores, tanto vereadores, prefeito, enfim, os evangélicos começaram a se infiltrar. E também onde foi assim algo marcante também, porque teve aí as duas metades. Mas enfim, irmãos, eu não quero falar sobre isso, né? O nosso foco aqui é esse aqui: edificarei a minha igreja. Nosso foco é esse. Então, para a gente lembrar, né, nessa introdução, só para lembrar um pouquinho do que eu pesquisei, do que eu busquei, né, lição de número 16, né, e qual que hoje é o nosso alvo, irmãos, né, o alvo dessa lição. O alvo da nossa lição hoje é esse aqui, ó. O alvo da nossa lição hoje, né, o que nós temos no final dessa lição, o que nós temos que procurar saber, conhecer métodos bíblicos para que haja um crescimento verdadeiro, com interesse de coração dentro da nossa igreja, refletir no que eu tenho feito, né, em particular, é algo para mim e para você pensar, refletir no que eu tenho feito para ajudar no crescimento da minha igreja. Agir e ter essa convicção dentro de mim. A igreja primitiva é e sempre vai ser o nosso modelo de igreja, irmãos, tá? Então, para mim e para você. E o que está acontecendo hoje, né? A revista faz essa pergunta aqui. O que tem acontecido hoje nas igrejas evangélicas, né? Será que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra? Hoje a gente vê que de um lado nós estamos assim experimentando um crescimento, a revista fala vertiginoso, ou seja, algo que nos amedronta, né? Tantas igrejas, mais de 150 mil igrejas, né? Então assim, mas de outro lado também tem acontecido algo preocupante, que nos preocupa e nós deveríamos nos preocupar, sim. Talvez você fale assim, mas por que essa preocupação? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias, a igreja do Senhor, né? Desde o ano 2000 que a gente falou que muitos de nós ouvimos, né, que o ano iria acabar, que ia acabar em 2000, foi aquela explosão de evangelismo, de falar de Jesus, mas de repente aquilo se esfriou. Então, amados, hoje, né, para nós, nós temos que ter um lema, né, como está lá em 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Somos antes aqueles que falam de Cristo com sinceridade como de Deus e na presença de Deus. Creio que essa pergunta ela é pertinente demais. Se é que nós estamos de fato preocupados com a nossa igreja, se estamos vivendo nos últimos dias ou não, nós somos aqueles que falamos de Cristo com sinceridade. Ou, se não estamos agindo de tal forma, temos que começar a agir. No momento como esse que nós estamos atravessando, precisamos entender que a Bíblia é a história da igreja. Se não tiver a Bíblia, irmãos, na nossa igreja, né, se não tiver a palavra como centro de tudo isso, né, nós precisamos entender que a Bíblia nos traz a história da igreja, né? E por que eu falo isso, irmãos? A gente vai ler agora em Atos, né? Como fala aqui na devocional, e nos deixa bem alerta sobre isso. O que diz em Atos 2? É um versículo, né? São versículos bem conhecidos da igreja. Atos capítulo 2, do versos 42 ao 47. Isso tem que ser modelo para nós, irmãos. Nós temos que buscar nos aperfeiçoar nesta constância que esse texto da Bíblia fala. Que esta aqui é um modelo para nós seguirmos.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, e repartiam com todos, e segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, isso aqui é de tremer as estruturas, né? Quando fala aqui com singeleza de coração, é algo assim que é a essência da igreja, né? No partir do pão, nas orações, havia comunhão, né, com os apóstolos, havia, podemos dizer assim, algo em comum. E por isso que nós vemos tantos textos que eu não tenho como ler todos para vocês, mas que Paulo dizia: rogo-vos, irmãos, oro por vocês, olha, tenho mencionado vocês em minhas orações. E hoje, muitas vezes, quando a gente vê círculos de orações, a gente vê só em pedir, 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 e a gente vive inchado, irmãos, porque nós vivemos regalados, inchados de tantas benfeitorias, né? Se nós parássemos para pensar o quanto que nós já recebemos e o quanto, né, nós temos nos dado. Eu falo isso por mim, irmãos, né, que eu sempre digo que eu tenho recebido mais do que eu mereço. Então, amados, quando você se depara com um texto desse, a gente realmente fica perplexo, né? E aí vai falando aqui: a igreja precisa crescer com maturidade cristã, equilíbrio espiritual. Paulo Romeiro, em um de seus livros, Evangélicos em Crise, diz que a igreja passa a ser vista como um grande negócio, né? E Paulo, em contrapartida, combate tudo isso através da palavra. Paulo faz severas advertências àqueles que estão usando, né, a fé dos incautos, ou seja, aquele homem que não tem nenhuma malícia, né, daqueles que jamais imaginam que estão sendo enganados, fiéis, né, para tirar vantagem. Então a gente tem muitos textos, esse que eu li agora, de 2 Coríntios 2,17, Filipenses 3,18, enfim, nós temos inúmeros versículos que não temos como ler todos agora, mas eu convido a vocês, irmãos, quem tem a revista, leia, dê uma lida nesses versículos. Há muitos cujo propósito em espalhar o evangelho é conseguir um bom meio de vida. São os mercadejantes da palavra de Deus. Vejamos alguns aspectos a respeito do crescimento da igreja local. Então, amados, aqui vai uma receitinha para nós, né? Como que acontece o crescimento da igreja local? O crescimento da igreja local, eu espero que os irmãos tenham conseguido ver aí, né? Mas aí começa o primeiro, aqui embaixo, né? Que é a evangelização. Depois, a nutrição e o serviço, né? E como que a gente vê isso, né? Como que a gente percebe isso? Acabamos de ler lá em Atos, né? A igreja, ela crescia em graça, ela crescia em fé, ela crescia em oração, ela crescia em comunhão. E aí, quando a gente vê esses métodos bíblicos, que são os que a gente deveria, né, aplicar nas nossas igrejas, a gente vai ver, né, que o crescimento da igreja local. Como definir o crescimento das igrejas? Há várias maneiras de identificar o crescimento da igreja, e uma delas é contando a membresia. Outra é considerando novas congregações plantadas como igreja, em Filipos, Tessalônica, Bereia, né? Atenas, Corinto. O crescimento por expansão, que veremos no ponto 3 dessa lição. Mas o que é crescimento do corpo de Cristo? É o resultado da proclamação de boas novas do Senhor Jesus Cristo, somando à persuasão,
para que as pessoas evangelizadas venham a ser seus discípulos e membros responsáveis de sua igreja. Quais são os meios utilizados para que tal crescimento aconteça naturalmente? Vamos considerar esses 3 métodos bíblicos vistos anteriormente na figura do crescimento da igreja. Então vamos lá, amados. A evangelização. O que seria esse método bíblico, a evangelização? A tarefa da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, verso 15. O que nos traz Marcos, capítulo 16? São muitos versículos, irmãos, eu marquei e gostaria de compartilhar todos com vocês. Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim, é um texto também muito conhecido, e Jesus comissiona, os seus discípulos falando isso, automaticamente nós hoje, que também estamos aprendendo de Jesus. Então ele diz assim, olha, Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, amados, aqui a gente pode ver que Jesus deixa esse ensinamento para nós, para que a gente não só fique no oba-oba, mas que a gente leve uma palavra que venha impactar essa pessoa, que ela creia, que ela seja batizada e que a gente leve essa vida, a ter uma experiência com Deus. Depois, Atos, capítulo 5, verso 42. 5:42, que diz assim: E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. A constância da pregação da palavra, E a gente entende também que nos últimos dias, Paulo diz que alguns iam ter coceira, quando a palavra começasse a ser ministrada. Enfim, nós temos que entender o quê? Que aquele que convence não somos nós temos que somente pregar, levar a palavra, Quando nós pensamos em Atos 1, capítulo 8, que diz assim, olha, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, amados, é nesse temor, é nesse poder que nós temos que crer, de forma que as pessoas creiam que Jesus está totalmente integrado a nós, que somos a igreja do Senhor. Como eu digo, sempre me torno repetitiva, que a igreja não é aquele templo que está lá vazio. A igreja somos nós. Amém? Então, amados, nos tornando discípulos responsáveis de Jesus, nós temos que entender isso. A ordem de Jesus foi para que nós saíssemos pelo mundo afora, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Como as pessoas haverão de crer em Jesus se nunca ouviram falar dele? Com esse tanto de igreja, aí a gente pensa, mas com tantas igrejas, de tanta forma, igreja assim, igreja assado, a evangelização é um método bíblico, irmãos. Primeiro ponto, a gente tem que entender isso. Depois, vem também a nutrição cristã. A gente apresenta Jesus, mas também a gente dá depois a condição de a pessoa ser nutrida. E de que forma, que a gente faz isso? O que é essa nutrição cristã? A nutrição é vista como um ato de ajudar o crente a crescer na fé em Cristo, nas orações e na leitura da Bíblia, na adoração e no testemunho cristão. O objetivo da nutrição cristã é nos levar a crer do mesmo modo quanto a nossa salvação, para nos tornarmos cristãos amadurecidos e não mais sermos como crianças, levados ao redor de todo vento de doutrina, como está em Efésios.
Então a nutrição é muito importante, irmãos. Eu digo isso pela minha experiência. Quando me converti, eu e a irmã Soeli, nos batizamos no mesmo dia, com o mesmo pastor. E eu digo que assim, o pastor Roberto, para mim, sempre vai ser um marco na minha vida. É lógico que acima do pastor Roberto está Deus. Mas o pastor Roberto e a Miriam, a esposa dele, realmente eles nos evangelizaram, nutriram a nossa vida cristã e também nos serviram. Muitas das vezes saíram de São Sebastião para vir visitar a gente aqui e nos ensinaram, né, como é esse servir, essa cooperação. Depois também que nós passamos por os momentos mais críticos, aprendemos também ao serviço, a servir, fazer visitas, né, promover meios de ajudar outras pessoas, não só espiritualmente, mas fisicamente. Então, assim, de tudo que a pessoa precisava. Então, amados, isso é muito importante, essa nutrição espiritual. E a gente sabe que hoje nós temos uma dificuldade tremenda de fazer isso, né? Nos dias que nós estamos vivendo, o amor de muitos já se esfriou, como diz a palavra, mas nós temos que crer nessa palavra, né? Atos, capítulo 11, 23, vamos ver o que aconteceu, né, na fundação da igreja da Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor de todo o seu coração. Então o que aconteceu, né? Aqueles que foram dispersos, né, pela perseguição, quando houve, né, uma grande perseguição ali, mas por outro lado, quando, né, os apóstolos chegaram ali e viram, se alegraram com aquela situação, porque eles estavam vendo que ali tinham pessoas que foram nutridas com a palavra, com oração, e eles foram o quê? Eles foram crescendo e depois testemunharam. Então isso que é importante, irmãos, a gente ter a base. Quando se constrói uma casa, nunca se constrói em cima da terra, mas se faz um alicerce, se faz uma boa estrutura. E quando nós evangelizamos, nós temos que lançar essa semente, mas também temos que regar. Talvez não seja eu que vá colher, mas algum irmão lá na frente que vai nutrir, que vai ensinar, que vai dar esse apoio, que vai ser um braço, uma perna dessa pessoa. Porque nós precisamos, irmãos, e como é importante a gente receber uma oração. É tão importante quando você pega no telefone uma mensagem, a pessoa fala, estou orando por você. Te deixa um versículo bíblico que nem eu hoje recebi ontem também de uma amada, ela sabe quem é, me mandando um versículo bíblico. Isso é muito importante, irmãos. Isso tem um efeito na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, muitas das vezes eu digo por mim, tá? Que não dou atenção devida a essa palavra. Que vai passar tudo isso que nós estamos vivendo hoje, pandemia, desespero de causa, tudo isso vai passar. Mas essa palavra aqui não vai passar, ela vai permanecer, ela é verdadeira, né? A palavra de Deus, né? E aí nós precisamos alimentar isso na vida dos nossos amados, né? Através do quê? Da oração. Olha, meu amado, eu tenho orado por ti, como está a sua fé? E essa pessoa vai também receber isso de uma maneira agradável. Fala, poxa, que legal, tem alguém que se importa comigo. Porque se a gente voltar para Atos capítulo 2, o que diz? Né? Vamos relembrar que eu acho que assim, o foco maior da nossa lição está totalmente nesse capítulo de Atos 2, do 42 em diante, irmãos. Porque é o foco da nossa lição hoje. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Prestaram atenção? Caíram na graça do povo por quê? Porque o povo sabia que estava acontecendo algo ali. A primeira igreja da face terrena estava sendo edificada ali.
Mas de que forma? Na sua constância, no dever diário, na simplicidade, na unidade, né? A descrição aqui daqueles que estavam sendo acrescentados, aqueles que estavam sendo. Então ali houve um crescimento de várias formas, né? Um crescimento de números, um crescimento de maturidade, porque certamente que esses que estavam ali adorando a Deus juntos, em oração, que estavam ali, eles estavam o quê? Crescendo espiritualmente, estavam adquirindo maturidade, né? Eles estavam passando por essa questão da nutrição cristã. E hoje, meus irmãos, eu vejo que há essa dificuldade, muitas vezes. Conversávamos com a missionária semana passada, né, dessa questão de você falar, oi, tudo bem, e você já sair correndo, nem esperar a resposta. Então, muitas vezes nós não estamos conseguindo, ou seja, não temos o que dar. Se nós não estamos sendo nutridos, também não temos como nutrir outras pessoas. Por isso que é importante buscarmos primeiro para nós, né, a crescer nessa palavra, a adquirir uma certa maturidade, para que a gente possa dividir também com os nossos semelhantes, né? E o terceiro ponto, que faz parte desse primeiro ponto aqui, né, é o serviço. Deus nos colocou no corpo de Cristo, sua igreja, para servirmos uns aos outros e cooperarmos mutuamente para a edificação da igreja, como bem afirmou o apóstolo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Efésios 4, 12 e 16. Deus pode usar esse serviço para abrir a mente e o coração dos homens para ouvir a mensagem do Evangelho. Aí depois, os níveis de crescimento da igreja, que nós falamos também um pouco. E quais são, né, os níveis de crescimento da igreja? Não há como sustentar à luz da Bíblia certos ensinos que têm entrado em nossas igrejas. Isso é verdade, irmãos, né? O escritor evangélico Paulo Romeiro diz que hoje há grandes exageros em alguns ensinamentos relativos à maldição hereditária, à guerra espiritual, à teologia do domínio, à teologia da prioridade, enfim. Irmãos, eu juro para vocês que eu não quero me deter nisso, né? Mas eu vejo assim, que o que se nota em alguns casos é que há um evangelho diferente sendo pregado hoje nas igrejas. Desse que nós acabamos de ler da Igreja Apostólica, lá de Atos capítulo 2, 42, que eu volto a falar para vocês. Não vou ler novamente porque a gente precisa avançar. Mas os níveis de igreja, a gente vê que assim, as igrejas estão crescendo, né, absurdamente. Porém, que tipo de teologia que está sendo pregada nas igrejas, eu acho que não convém a gente ficar discutindo aqui qual é. Porém, nós entendemos que o nosso foco e o nosso modelo é o Evangelho da Igreja Apostólica de Atos, capítulo 2, 42, 27, 47, me perdoe. E os níveis de crescimento que pode ser facilmente detectado na igreja do primeiro século, na igreja apostólica, o que é? A igreja crescia na palavra, né? Atos capítulo 2:42, perseveraram na doutrina, havia um empenho da parte dos primeiros cristãos em estudar a palavra, de contestar, porque era algo novo que estava sendo introduzido ali. E muitos ficaram, né, querendo saber como era. Como aquele grupo de bereanos também, que tudo que se ouvia eles iam, né, procurar saber. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Temos que buscar isso. Como diz as escrituras, né? Fala para nós, receber a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se de fato aquilo que estava sendo falado era verdade. Atos capítulo 17, 11, confira você. A vitalidade da igreja poderia ser vista por causa de importância que dava a doutrina afirmada. Fazia jus àquilo que eles estavam lendo e eles foram atrás. Eles foram atrás. Depois, isso é o primeiro ponto. A igreja crescia através da palavra. Depois, segundo, a igreja crescia na comunhão e nas orações. Perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Desde sempre tinha comida, né? Às vezes tem alguns membros aí que são contra
mas já tinha comida lá, porque era um meio, né? O crente não bebe, não toma uma cervejinha, não toma alguma coisinha, mas a comunhão na hora do partir do pão, os crentes estavam tudo ali, envolvidos, né? Na dinâmica dessa comunhão, né? Da coinonia, né? Então, amados, todos os crentes eram de uma só mente, de um só coração, ninguém pensava mal do outro, né, em possuir, inveja, nada, não tinha nada disso, eles pensavam era um bem comum ali, né? E então eu vejo que por isso que eles obtiveram êxito. A igreja crescia na adoração, verso 47, louvando a Deus e cantando com simpatia, contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja que vive com alegria e singeleza do coração, ela presta um culto vivo, alegre e contagiante. Desperta no povo que está de fora, que está nos vendo, fala, poxa, esse povo tem alguma coisa diferente. É um povo que tem algo a mais. E que tomara que nós sejamos essa igreja que faz diferente. Vamos edificar a nossa igreja, irmãos. Vamos nos edificar para edificar a nossa igreja para que possamos alcançar outras pessoas. Depois a igreja crescia em número. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Verso 47. Não há nada de errado com o crescimento numérico da igreja, desde que o resultado de um trabalho sério, sustentável e saudável. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que ter estrutura. A gente quer que a igreja cresça, mas não é indo pescar em outro aquário, mas assim, evangelizar, anunciar a vidas que nunca. Temos que, a cada dia, saber que quem vai fazer esse acréscimo de números, de quantidade, é o Senhor. E que seja um crescimento de qualidade, irmãos. O que se percebe e que é diferenciador da igreja estava no estilo de vida daquele povo. Como aquele povo fez, né? E aí a gente olha para Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, e vê a maneira, né, de singeleza de coração. E aí você olha aqui, Atos 4:4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Imagina, irmãos, que acréscimo enorme que teve dentro dessa igreja. E aí a gente olha e fala assim, caramba, como é que aconteceu isso? Né? Depois a gente vê outro versículo aqui, em Atos 8, versículo 12, que diz também, um acréscimo aqui, ó, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Então ia tendo um acréscimo muito grande dessa igreja. O que se percebe, o que é diferenciador nisso aqui que a gente olha, é exatamente isso, o estilo de vida, a autenticidade da ministração dos apóstolos, né? Eles pregavam aquilo que eles viviam mesmo, a disposição de se adaptar a essa nova vida. O estilo de vida deles impactou, a maneira como eles estavam sendo totalmente, né, ministrados ali pelo Espírito Santo de Deus. E outras formas de crescimento da igreja, irmãos, num certo sentido, o crescimento da igreja não é um grande ministério, né? Por um lado, levamos famintos até o pão, por outro lado, levamos o pão até a vida dos famintos. Como disse Bruce Schelling, a tarefa do pregador é fazer com que a demanda e o suprimento se encontrem. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é algo assim que ele chega a impactar quando nós lemos isso, né? Quando você olha aqui na palavra, o que ele está querendo dizer para mim e para você aqui, né? Efésios capítulo 3, do 9 ao 11, diz assim: demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora pela igreja e a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que
fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, pois que são a vossa glória. Né? Então aqui eu vejo que Paulo estava falando para que a gente não tivesse, né, mesmo passando por tribulação no ministério, mas que a gente tivesse firme, para que a gente não desfalecesse. E é nessa hora que eu vejo aqui a multiforme e a graça da igreja, irmãos. Quando esse autor, né, esse Bruce Schelling fala isso, ele nos traz algo assim muito profundo que nós temos que ler todos os dias, irmãos. É tão bom a gente poder meditar na palavra, é tão bom a gente poder se deliciar nessa palavra. E quando em João fala, né, capítulo 6, versos 35 e 37, que diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos desse pão. E então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, irmãos, a tarefa nossa, né, a tarefa do mensageiro é essa. É fazer com que a demanda e o suprimento se encontrem. Porque Jesus, ele é o pão da vida. E isso é tremendo, irmãos. Porque de todo o coração, quando nós formos saciados por essa palavra, jamais vamos ter fome, né? Jamais vamos passar por alguma dificuldade. E essa lição é muito, assim, importante, irmãos. Essa lição é algo, assim, maravilhoso para nós. E aí a gente pode ver as outras formas de crescimento da igreja, né? Seja por conversão, seja por crescimento espiritual. Tem alguns versículos aqui também e eu vou estar falando com vocês. O crescimento por conversão, irmãos, cremos que quando uma pessoa vem a Jesus, abrindo, né, o coração e recebendo o Senhor como seu Salvador, ela passa pela experiência de um novo nascimento. Isso é fato. Porque isso não sou eu que falo, não é o pastor que fala, mas é a palavra de Deus que nos diz, quando a história de Nicodemos, né? Lá em João 3, do 3 ao 6, o que Jesus diz? Responder-me: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como um homem velho pode nascer de novo? Poderá voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Mas o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então, assim, existe essa condição da pessoa se converter, né? Chegar a Jesus. Isso, de fato e de verdade, é conversão. A mensagem pregada por Pedro, né, no dia de Pentecostes, tinha o objetivo de convencer os ouvintes do estado de afastamento de Deus e trazer esses homens de volta, né, por meio do quê? De um chamamento de Deus. O alvo da mensagem de Pedro era o quê? Convencer as pessoas, trazer aquelas pessoas ao arrependimento, né? A gente pode confirmar isso em Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim:
A promessa diz respeito a vós, os filhos e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, né, a promessa é para os filhos de Deus, tanto aqueles que estão muito longe. Porém, Deus vai chamar. Deus vai chamar aquele que Ele quer salvar, e a todos o Senhor quer salvar, né? E aí em Atos, ainda em Atos, né, vocês viram que o foco dessa lição é Atos 2. Atos 2, 4, 1 diz assim: o que de bom grado receber essa palavra e foi batizado, e naquele dia agregam-se quase a 3.000 almas. Novamente, irmãos, os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia mesmo agregaram-se a quase 3.000 almas. Então, houve o que? Mostra que aqueles que responderam positivamente à mensagem deram 3 passos naquele dia: aceitaram o chamado ao arrependimento, confessaram sua fé em Jesus Cristo pelo batismo, ou seja, aceitaram e logo já confirmaram, né, o que realmente tinham se arrependido, refletiram sobre aquilo e automaticamente já se juntaram e foram acrescentados à comunhão da igreja. Então, num dia já teve uma conversão em massa aí. E aí depois a gente entende também que tem o crescimento espiritual, né? Após elogiar a fé, né, o amor e a esperança da igreja de Tessalônica, Paulo mostra como aquela igreja estava se desenvolvendo, que é outro texto também maravilhoso. É importantíssimo a gente estar ministrando isso nas nossas vidas, né? Esses estudos de quinta-feira que o pastor tem dado, falando da igreja de Corintos, que é bem a nossa realidade, uma igreja problemática, mas que foi exortada, uma igreja que foi tratada com muita luta, com muita dificuldade, mas Deus, o propósito de Deus é esse, de cuidar, né? Então, assim, tem sido muito edificante esses estudos que o pastor tem dado, né, sobre a igreja de Corinto. E aí, após elogiar a fé, irmãos, o amor e a esperança da igreja de Tessalônica, olha o que Paulo diz lá no primeiro capítulo, né, de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, que diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Pai, de nosso Deus e Pai. Então, Paulo estava falando o quê? Paulo estava iniciando essa carta e fazendo uma ação de graça para aqueles irmãos, e sempre dando graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha que oração para a gente fazer, irmãos, né? Pela nossa igreja, pelos nossos irmãos missionários. Paulo mostra que aquela igreja estava se desenvolvendo de que forma? Estavam caminhando bem. E ele diz ainda no versículo 4, até o 7, eu vou ler para a gente, né, fechar aqui. Porque recebendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo de Deus, na plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. De vós fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que aprovação, irmãos. O progresso, né, espiritual dessa igreja, visão de Paulo. E ainda Paulo diz assim, ele frisa no versículo 7, que ele diz assim: de sorte que vós tornastes modelo para todos os crentes. Olha que galardão, irmãos. Nos tornar exemplo para outros crentes e receber o que? A palavra com muita tribulação. Não foi debaixo de delícia, não. Foi debaixo de muita tribulação. E todo cristão que deseja crescer espiritualmente deve deixar que sua vida transborde no pleno conhecimento da vontade e da sabedoria de Deus,
como está lá em Colossenses 1:9. E ainda, como diz o apóstolo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Quer aprender sobre igreja, irmãos? Vamos para Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Atos, fala muito sobre isso. Tessalonicenses, enfim. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela só tem nos ensinar, irmãos, porque é aqui que nós vamos, entendendo as coisas de Deus. E aí também ele nos deixa assim uma orientação que ele fala lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 e 7, que ele diz assim, capítulo 2 de Colossenses, que diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo, Senhor, assim também andai nele, arraigados, edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento desse mundo e não segundo a Cristo. Irmãos, guarde com você. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Isso aqui é para a vida, irmãos. Isso aqui é para a vida. Aqui é uma advertência acerca do que? Das falsas doutrinas. Esses ventos de doutrina que vêm soprando nos nossos ouvidos. Não importa quantas teorias eles estão pregando, mas nós temos que entender o que é o nosso alvo para a nossa igreja. Aonde nós estamos arraigados, estamos firmados na igreja do Senhor. E o dia que nós recebemos uma teologia que tiver Jesus e mais alguma coisa, nós não vamos aceitar, irmãos, porque nós estamos arraigados e firmados nessa palavra. E sabemos o teor daquilo que nós precisamos ter para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, mas para isso nós temos que buscar. E assim a nossa igreja vai crescer, crescimento espiritual. E depois o crescimento por expansão, irmãos. Esse crescimento se dá quando os membros da igreja experimentam o gozo de sair das quatro paredes para ganhar almas lá fora. Isso também é algo tremendo. Quando o Senhor nos der a condição de podermos sair daqui e plantar igreja em outros lugares. E por que não, Muitas vezes fala assim, isso é quase que impossível, isso não... É possível, mas para isso, é isso que eu falei, nós precisamos nos abastecer. E depois a gente poder um dia, o pastor falou, olha, eu não tenho nada a falar de vocês. Vocês têm sido exemplo, então isso é gratificante. Atos capítulo 11, verso 20, irmãos, diz assim: havia, porém, entre eles alguns de Chipre, um de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando a Jesus. Crescimento por expansão. Em outro lugar, quando aconteceu a fundação da igreja de Antioquia, também é outra coisa tremenda. Quando a gente fala sobre os dispersos que estavam ali, é só ler, irmãos, não dá para mim explicar para vocês, são tantas maravilhas, quando teve ali a perseguição, quando teve a causa da morte de Estevão que aconteceu, e ali, mesmo assim, tinha um servo de Deus ali pregando a palavra, falando da palavra de Deus, e são muitas maravilhas, Quando a gente se depara, eu amo estudar a palavra de Deus, e aí eles falam ainda, aqui Paulo visita Macedônia outra vez, e ele diz o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso, capítulo 20 de Atos 20, verso 20, que diz assim: sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Então aqui a constância dos obreiros, de estarem falando da palavra. Como resultado desse trabalho evangelístico, novas comunidades, congregações foram formadas, e a gente vê aqui a sequência das igrejas que iam sendo plantadas em Atos capítulo 16, 17 e 18. Quando o evangelho estiver sendo pregado onde Cristo ainda não foi anunciado, irmãos, novas igrejas estarão sendo plantadas. Aí sim estará havendo crescimento significativo na igreja. É isso que eu espero que os irmãos tenham entendido isso, Esse crescimento não é só de números, de ter
200.000 igrejas, não é. Nós temos que ver isso em quantidade assim, mas assim, com excelência, entende? Porque se ainda Jesus não chegou em algum lugar, nós temos que fazer essa palavra chegar lá, irmãos, né? E aí eu falo para vocês, aplicar na nossa vida, aplicação para nossa vida é isso aqui, amados. Essa aplicação aqui que devemos, né, pedir a Deus que nos dê um coração coerente, né, para, né, que aconteça verdadeiramente algo novo nas nossas vidas. E isso é o mais importante, guarde isso dentro de você. Peçamos a Deus que Ele desenvolva em nós um sentimento coerente com a fé que professamos, de modo que as pessoas vejam o nosso amor por Deus e todos que estão em nossa volta, né? Isso é muito importante, irmãos. Eu vejo que cada lição que a gente apresenta, né, toda vez que a gente se depara com essa lição, é uma novidade, irmãos, né? É uma novidade para nós. E aí eu falo para vocês, a conclusão dessa lição, ela deixa aqui algo para nós. Os aspectos apresentados nessa lição mostram os níveis de crescimento da igreja e suas diferentes formas. Todas, operando juntas, contribuem para alcançar os seguintes resultados. Vem o crescimento qualitativo, muitos os definem como crescimento espiritual de nutrição. Ele pode acontecer por meio do discipulado, que leva à maturidade da igreja local. E esse era o anseio que Paulo tinha ao escrever as igrejas, né, lá em Éfeso 4:7. Aí depois vem o crescimento orgânico, também tem a sua importância, pois uma igreja que quer crescer, ela tem que se estruturar. Termos organizacional, uma boa liderança, um bom funcionamento são indispensáveis para que haja um crescimento da igreja, né? Porque a gente tem que ter estrutura física, a gente tem que ter uma estrutura espiritual também para lidar com esse crescimento. E depois o crescimento numérico, que é um sinalizador de que a igreja está crescendo. Então, amados, a gente já viu, né, crescimento qualitativo, orgânico e numérico. Resumindo, está tudo lá em Atos 2:41 ao 47. E depois, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar o que está em Romanos 15, que também foi um dos versículos que mais, né, me deixou assim, como que eu posso dizer, né, que não posso dizer que mais me tocou, mas algo assim muito profundo, irmãos, nas nossas vidas, né? Então eu vejo que a gente precisa desse ânimo a todos os dias, a gente precisa desse gás todos os dias na nossa vida, porque verdadeiramente é o que, né, nos faz a cada dia, o que nos faz crescer realmente na graça e no conhecimento do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz assim, Atos capítulo 15, verso 20, né? Paulo falando, né? E admoestando alguns irmãos, e ele diz assim: desta maneira esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para que não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouvirão o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir convosco. Mas agora que não tenho mais demora nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de visitá-los. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, por espero de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém a serviço dos santos. Eu paro por aqui, irmãos. E eu vejo aqui
o dever que nós temos. Paulo aqui, ele diz que ele se esforçou em anunciar o Evangelho. Ele fala aqui com uma franqueza, né? Ele fala assim com zelo, né, irmãos? Com zelo, algo assim muito profundo. Então aqui entra missões mundiais, né? Ele queria ir para outros lugares falando, mas ele deixa assim o primeiro versículo aqui. Desta maneira, né, me esforcei para anunciar o Evangelho, aonde Cristo ainda não foi.